quero ir lá para trás um pouquinho, eu quero ir lá para o fim do cativeiro da Babilônia, eu quero ir lá para Neemias, Esdras, e eu vou correr o período interbíblico. É muito importante estudarmos o período interbíblico para entendermos o que aconteceu ali entre Malaquias e Mateus. 400 anos ocorreram desde esse tempo. 400 anos ocorreram de Malaquias a Mateus. 400 anos ocorreram dos dias de Esdras e Neemias, dos dias de Zorobabel, que foi o período que o profeta Malaquias profetizou, né, onde o seu ministério profético foi iniciado, até os dias de João Batista. Mas e aí? O que acontece nesse tempo? Nós vamos lembrar que em Neemias, eles voltam, né, ele pede autorização para o reino, é isso? O rei da Média, da Pérsia. E interessante lembrar que é um homem, Ciro, né? É um homem que o profeta Isaías havia anunciado que seria o libertador do povo. Então lá em Neemias nós vamos ver então Neemias pedindo autorização. Olha, eu sei que lá em Jerusalém está muito delicado, está complicado, o povo está sofrendo, a cidade está destruída, me dá autorização para eu ir lá, dar uma olhada, reformar, porque a minha cidade tão querida, tão amada, Jerusalém. E o rei permite, vai lá. E aí, Zorobabel já estava lá, já tinha ido lá, e agora Neemias vai para lá, chega Esdras, e aí nós temos esse contexto aí onde Jerusalém está sendo reconstruído, o templo é reconstruído, mas nunca mais volta a ser como nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Até mesmo na reconstrução do templo, o profeta, as pessoas, os mais antigos, estão ali vendo a reconstrução do templo em Zorobabel. Esdras dedica, né, no final de Esdras nós vamos ver isso, e aí os mais velhos, eles choram de ver a simplicidade daquele templo, porque eles ouviam de seus pais, ouviam dos seus antepassados, a glória do templo de Salomão, e naqueles dias eles estão vendo um templo tão meia boca, tão michuruca, mas ali o profeta Ageu, ele anima o povo. Gente, vamos construir, vamos buscar, vamos fazer, né? Porque a glória desta casa, olha que texto lindo, né, que muita gente usa, porque a glória desta casa será maior do que a da primeira. Vamos permanecer firme, não vamos olhar para a estrutura, mas vamos olhar para o Deus que está no templo, para o Deus que está nesse lugar, para o Deus que está nos nossos corações. Então, Israel, Judá, né, Jerusalém, é retomada, é reconstruída, passa-se mais um período, deixa eu correr aqui, passa-se então o período dos persas, o período dos medo-persas. Nós vamos encontrar muito falar de Ciro, falar de Dario, Ataxerxes, o que é o Assuero, e por aí vai. Só que o período dos medos, dos persas, vai até 330, 333 mais ou menos antes de Cristo, quando o famoso construtor, né, o famoso idealista, o famoso cara que arriscava muito, queria conquistar o mundo e helenizar o mundo, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele vem então, Alexandre, que era então Alexandre da Macedônia, rei da Macedônia, e ele vem e ocupa tudo, ele vem dominando tudo com seus exércitos, né? E ele toma a Macedônia, ele toma o Egito, ele toma toda aquela parte baixa, ele vai tomar, inclusive Jerusalém, a Babilônia, ele vem e passa por cima de tudo. Estamos no período grego. E o que acontece no período grego? Construções são realizadas. A língua grega, o grego clássico, ele é espalhado, né? Temos as filosofias nascendo, nós temos o que mais? As mitologias, né? As competições, as Olimpíadas, um monte de coisa vai acontecendo no período de Alexandre. Mas Alexandre morre, com seus 33 anos, Alexandre morre, o seu reino é dividido entre seus 4 generais. E aí esses homens, a gente foca nos Seleucidas e nos Ptolomeus, esses aí que vão trabalhar, que vão legislar ali na Galileia, na Palestina. Esses homens começam a legislar ali, e aí eles vão fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa esquisita, e os judeus, detalhe, os judeus nesse momento, sempre são escravos.
Os judeus sempre nesse momento estão sob o jugo de alguém, sempre pagando altos juros, sempre sendo prejudicados, sempre sendo prejudicados de alguma forma. Eram tempos terríveis. Só que a gente pensa, né, em algum momento vai melhorar. Não, a coisa vai degringolando cada vez mais. Antíoco Epifânio, nós estamos agora no período depois que já são os filhos de Alexandre. Nós estamos no período dos Macabeus. Antíoco Epifânio, um dos Ptolomeus, ele invade o templo, ele numa afronta com os judeus, ele provoca, ele mata, ele prende, e o cúmulo, o ápice da sua loucura, ele invade o templo e sacrifica um porco. Uau! Pensa, um porco sendo sacrificado no templo de Salomão, no templo dos judeus. Ali desencadeou uma grande revolta. E aí Judas Macabeus, Matatias, enfim, os idomeus, eles vão lá e fazem aquele auê todo, vira uma bagunça, uma grande guerra civil. Aliás, várias guerras civis são instauradas neste período, até que com o passar dos anos, às vezes um tempo de calma, outro de guerra, outro de perseguição, chega a 63 antes de Cristo. Eu não sei onde que eu estou aqui no meu esboço, mas em 63 antes de Cristo, Pompeu, um soldado, um general de Roma, cerca Jerusalém, toma tudo. Agora nós estamos entrando no momento do período do governo romano. E é interessante que o templo de Deus, o templo dos judeus, ele sempre causa curiosidade, né? Uma das primeiras coisas que Pompeu fez, quando ele invade Jerusalém, é entrar no templo. E ele vai lá direto no Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, para ver como que era a imagem desse Deus. Os gregos construíram várias imagens, várias estátuas, vários ídolos para os seus deuses. Os romanos, quando assumem o comando do mundo, eles absorvem a cultura grega. Nos tempos do governo romano, por exemplo, nem o latim era tão falado assim, era mais o grego. Alexandre o Grande, ele conseguiu helenizar o mundo inteiro. Falar grego era chique, falar grego era importante. Não tem um pessoal, não sempre se fala que o inglês, e uns tempos atrás falavam-se muito do mandarim, né, que são as línguas que você precisa saber para ter sucesso, para ser bem quisto aqui hoje em dia. Era o grego na época. Nesse período, construções foram feitas, cidades são construídas, estradas são construídas, mas o povo judeu continua sendo prejudicado. O povo judeu continua sendo explorado, o povo judeu continua sendo estando sob julgo de alguém. Enfim, sob o poderio romano, nós vamos ver a história de Pompeu. E aí ele entra no templo, sabendo, né, na sua cultura, de que todo mundo tem um Deus, todo mundo tem uma imagem, todo mundo tem. Então ele quer entrar no templo para ver o Deus desse povo maluco, porque pensa, os judeus eles morriam por conta da lei, eles morriam em defesa do seu templo, eles davam a vida em defesa das suas convicções. E Pompeu, olha, como é que pode? Quantos, na época dos Macabeus, quantos judeus foram mortos no sábado, porque eles não levantavam a mão para guerrear? Olha que coisa interessante. E aí Pompeu, ele fala, eu quero saber quem é esse Deus que esses caras amam tanto. E quando ele entra no Santo dos Santos, que ele vê que não tem nada, ele se surpreende. Ele fica chocado com aquilo. Como assim? Tanto auê por nada. É assim que o povo pensa. É assim que o povo olha para nós. Como que esse povo pode viver assim, tão apaixonado por um Deus que não se vê? Porque apenas os filhos de Deus o sentem. Apenas aquele que entregou a sua vida ao Senhor, apenas aquele que se relaciona com Deus, sabe do que nós estamos falando. Pompeu, então, coloca o Antípater para governar ali, né, que era um movimento político. Antípater foi pai de Herodes, o Grande. Estamos chegando, então, nos dias de Jesus. Aí começam
a dinastia dos Herodes, que vai, tá, eu anotei em algum lugar por aí, a dinastia vai até quase 90, de 37 a 92, de 37 a.C. a 92, porque vai passando, né? Herodes o Grande depois divide com 2 filhos, que vão um matando o outro, aí depois vem outro, e assim vai. E os Herodes, eles vão reinando até lá o período de Paulo. Herodes o Grande era um cara que se amava. Tipo assim, ele se amava demais. Herodes o Grande, ele tinha pavor, somente de pensar que alguém iria tomar o trono dele. Ele mandava matar. Seus filhos foram estudar em Roma, voltaram inteligentíssimos. E aí, ele tem um momento, um surto, e ele pensa, esses meninos vão tomar o meu lugar aqui. O que ele faz? Executa. Ele amava muito a sua esposa, ele tinha muitas esposas, mas havia uma, Mariana, que ele amava demais. Mas em algum surto, ele pensa, ela também vai me dar um chapéu, vai tomar o meu trono, e manda matar ela. 3 magos passam pela sua cidade e perguntam para ele, estamos em Mateus 2, olha, onde foi que nasceu o rei dos judeus, que nós viemos aqui adorá-lo? Por um cara que já tinha matado os próprios filhos e matado a sua esposa. Peraí, como assim nasceu o rei dos judeus? Seus magos bonitos, vão lá, descobrem onde que é, e me fala, que eu também quero ir lá adorá-lo. E aí vocês já sabem a história. Os magos não voltam, então ele manda, esse é o Herodes, que mandou matar todos os bebezinhos de 2 anos para baixo. Nesta época aí nós estamos chegando então aos dias de Jesus. Herodes o Grande morre no ano 4 antes de Cristo. Nesta época Jesus já tinha 2 anos de idade e estava com a sua família no Egito. É nesse tempo, irmãos, é nesse tempo que nós vamos começar a ver as coisas acontecendo. Tudo isso que aconteceu, não houve uma voz profética nesse período. 400 anos do mundo sendo preparado para a vinda de Jesus. Neste momento, neste período, no ano 4, entre os 4 e 6, o silêncio é quebrado. O silêncio foi quebrado. Nós vamos ver que havia esse silêncio todo no ar, mas de repente, nós vamos ver algo acontecendo. Arquelau, um dos filhos de Herodes o Grande, reina num lado, ele reina na Judéia, mas ele não fica muito tempo no poder, ele era um cara ruim, despótico, ele judiou muito dos judeus. Pense nisso, sempre focando no período ruim que os judeus estavam passando, cada vez pior, sob pressão, esses homens estavam vivendo. Este era o cenário de Jerusalém. Então, Arquelau, ele sai de cena e é substituído por Herodes Antipas. Esse também não foi um cara muito bom, não. Herodes Antipas, nós vamos conhecer a história dele lá em Mateus 14, quando ele manda decapitar quem? João Batista. Opa, João Batista é o novo nome na história. Por que é um novo nome na história? Olhando logisticamente, tudo estava preparado. Pensem nos dias da Babilônia, não havia estradas. Mas agora pensa, 400 anos depois do mundo ser governado, ser gerido por grandes construtores, grandes homens visionários, estradas foram construídas, cidades foram construídas, teatros foram construídos, hipódromos foram construídos, anfiteatros foram construídos, as estradas foram rearranjadas, o próprio Herodes o Grande reconstrói o templo. Olha quantas coisas vão acontecendo. Opa, peraí, o cenário, logisticamente, o cenário agora é outro. O cenário agora é o momento ideal. Paulo diz em Gálatas 4 que Jesus ele vem na plenitude dos tempos, e é este o momento. Não era antes nem depois, tudo estava pronto para a quebra deste silêncio. Então, o silêncio é quebrado, o caminho estava preparado para a chegada de Jesus. Então, nós vamos ver que mais ou menos entre os anos 27 e 28 depois de Cristo, no inverno, lá no deserto,
começa a se ouvir um burburinho. Um homem esquisito, comedor de grilo, não é isso? Comedor de gafanhoto, vestido com pele de animais, todo esquisito, cabelo feio, não é isso? Esse cara começa a anunciar uma mensagem que era conhecida do povo judeu. Abra comigo sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, de 1 a 5, diz assim: o profeta está falando, Isaías está falando, está dando uma promessa, a palavra de Deus, trazendo uma promessa ao povo que estava vivendo no cativeiro da Babilônia. Então diz assim para o profeta Isaías: entrega essa palavra, consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém, proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo de sua luta, que o seu pecado já foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai uma estrada para o vosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte, toda colina serão rebaixados, serão aplanados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado, e a glória do Senhor se revelará, e todos juntos o verão, pois foi o Senhor quem falou. Esta mensagem começa a ecoar. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. O povo começa a ouvir aquela mensagem de conforto, de esperança para um povo que já não tinha quase mais esperança. Eles começam a ouvir aquilo e falam: opa, alguma coisa está acontecendo. E a mensagem de João Batista, ela era tão forte, ela era tão radical, não só a sua palavra, mas a sua vida. Ele era um homem tão tomado pelo Espírito Santo de Deus desde o ventre, que a multidão o atraía. Ao contrário, que ele atraía a multidão o perseguia. Gente, deserto é um lugar bom? Eu não gosto de ir no deserto, nunca fui, mas devo imaginar que é um negócio zoado. É bom o deserto? Fala aí, gente. Deserto bom é o Texas, que agora está com um monte de coisa lá, não é isso? Mas pensa nos dias de Jesus, deserto era bom? Para aquela multidão ir até o deserto, aquela multidão precisava estar muito interessada em ouvir o que João estava anunciando. E João não era bonzinho não, João descascava, não é isso? Raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aqui querendo ouvir a mensagem mesmo, ou estão apenas para me perseguir? Miseráveis, incrédulos, descrentes. E ainda assim muitos estavam ali ouvindo a mensagem de João a respeito do reino. E a mensagem era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E os que criam iam sendo batizados no batismo de arrependimento. João começa a falar, o testemunho começa a surgir. Irmãos, quando nós começarmos a viver o que pregamos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, eles virão até nós para querer ouvir o que nós vivemos, o que nós pregamos. É o nosso testemunho que vai atrair o pessoal lá da rua, é o nosso testemunho que vai atrair o pessoal da escola, da faculdade. É o nosso testemunho, é a nossa vida que vai atrair outros a Jesus Cristo. As multidões perguntavam: quem é esse cara? Quem é esse homem? Será que agora então o problema vai acabar? Será que agora os nossos problemas chegaram ao fim? Assim como Isaías profetizou sobre a restauração lá no cativeiro, será que agora então nós seremos libertos do jugo romano? Será que é isso? E aí o que eles fazem? Os sacerdotes mandam o povo ir lá perguntar para João: quem é você? João 1, 19 a 23 está lá. Cadê? João Batista, cadê? Este foi o testemunho de João quando de Jerusalém os judeus enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? João está lá,
anunciando a mensagem de resgate, a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação. E alguém pergunta para ele, quem é você? Será que você é o Cristo? O que ele faz? Eu não. Eu não sou nem digno de desatar a sandália do Cristo. Imagina eu ser o Cristo? Não. Você é um profeta? Não. Você é Elias? Não. Mas poxa, enviaram a gente aqui para perguntar sobre quem você é. Me fala então, quem é você? E o que ele diz? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o cumprimento da profecia de Isaías. Eu sou o cumprimento da profecia de Malaquias 4. Eu sou a voz do que clama. Eu não sou o que clama, eu sou a voz dele. Eu estou aqui preparando o caminho. Eu estou aqui anunciando para vocês. Eis que virá aquele do qual não sou digno de desatar a sandália. Mas esse vai fazer a diferença. Esse vai mostrar para vocês como que as coisas acontecerão. Esse trará a vocês a mensagem certa, a maneira como viver, a maneira em quem confiar, a libertação que vocês precisam e a salvação, porque o reino dos céus chegou. Eu fico imaginando, quando João está lá no deserto e Jesus aparece. Eu acho que ele olhou para Jesus, e aí ele cantou igual a gente aqui hoje. Tu és a quem a minha alma esperou. Não é isso? Não, essa música é da mulher samaritana, não é isso? João, ele olha e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele vem até João para ser batizado. Não, mas eu não vou te batizar. Ah, vai sim. Sabe por que você vai batizar? Porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Jesus não tinha pecado, nós somos batizados para a remissão de pecado, para a confissão dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele, para cumprir as profecias, ele se batizou. E é interessante que nós vamos ver que, após aquele momento que Jesus desaparece lá no templo, que os pais voltam, todos lembram disso? Jesus tinha 12 anos, agora Jesus já está com 30. O que acontece nesse tempo? Nada. Alguns falam, na infância de Jesus, ele enrolava bolinha de barro, assoprava e virava passarinho. Ai, que bonitinho, não é? Os apócrifos contam uma série de histórias a respeito da infância, da juventude de Jesus. Não. Sabe por que não aconteceu nada? Jesus viveu uma vida normal, até o seu batismo. Porque é no seu batismo que o que acontece no seu batismo? O Espírito Santo desce sobre ele, e a voz audível, todos ouviram. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É a partir daí então, que Jesus começa a pregar. É a partir daí que Jesus começa a curar. É a partir daí que Jesus começa a operar milagres. A partir do batismo, do seu batismo. É interessante que aí Jesus começa a anunciar. Jesus, ele não muda a mensagem de João. Jesus endossa, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Agora Jesus, ele vai mostrar que a expectativa daquele povo que estava em serem libertos do jugo romano, Jesus vai frustrar esta expectativa. Mas antes dele frustrar essa expectativa, ele faz um elogio muito bonito de João Batista, não faz? Ele fala assim, ouçam o que esse homem diz, porque ele é o cara. Ele veio preparando o meu caminho, mas ele é o cara. Lá em Mateus 11 diz assim, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Mas o menor será maior que ele. Mas assim, não houve. Quantos milagres João Batista operou? Lembram aquele lá? Vocês lembram? Não vão lembrar, porque não tem. O maior, olha que coisa louca isso. O maior profeta, cadê? Entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas ele não operou nenhum milagre. Ele não fez nenhum feito extraordinário. Ele não virou de cambalhota para que as pessoas crescem na sua mensagem. Ele foi um homem com autoridade, a autoridade do Espírito Santo.
Nós não precisamos fazer malabarismos para anunciar o Evangelho, nós precisamos da autoridade do Espírito Santo, nós precisamos viver o Evangelho. Agora nós vamos ver que o momento é o momento da restauração e da implantação do reino que era esperado. Então, por isso que a expectativa é frustrada. Eu vou para o segundo ponto aqui. A multidão estava esperando estavam esperando uma coisa na vida. A expectativa deles era no reino terreno. A expectativa deles era o cenário que eles estavam vivendo. Mas Jesus, Ele vai mostrar algo diferente. Talvez aqueles homens tinham ouvido as histórias do período dos Macabeus, talvez alguns tivessem ainda vivido isso, e aí eles estavam pensando assim, poxa, esse novo rei, ele vai causar aqui uma rebelião, nós vamos invadir e seremos vitoriosos. Mas a expectativa deles era por conta da situação e não por conta do coração. Eles não entenderam qual reino estava sendo implantado. Não era um reino terreno, mas o reino dos céus, um reino espiritual. A mensagem de Jesus era sobre a chegada do reino, mas a expectativa da multidão era o aqui e agora. E muitas vezes nós somos assim. Nós buscamos um Deus para resolver os nossos problemas aqui e agora. Nós buscamos um Deus que trabalhe por nós na hora que nós quisermos. Olha, faça isso. Tem gente que tem a ousadia, ou o cara de pau de dizer assim, eu rasgo a minha Bíblia se Deus não me obedecer agora. Vocês já devem ter ouvido isso. A expectativa de Jesus nunca foi nos trazer bênçãos materiais necessariamente. Jesus morreu para nos trazer vida eterna. Então, Jesus frustra esta expectativa. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não consiste em comer, em beber, mas sim em justiça, paz, alegria no Espírito. Então Jesus quer ensinar que a felicidade não está na situação social, na condição comunitária, mas ele quer dizer que a felicidade, a paz, a alegria, a esperança está na sua pessoa. A nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança não está num governo, não está em recursos, não está em nada, está em Jesus. A nossa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Dr. Shedd, no seu livro A Felicidade Segundo Jesus, diz assim, não é aqui neste sermão que se deve procurar um cristianismo popular, feito sobre medida sobre as nossas necessidades, que se interessa em adquirir benefícios materiais e bem-estar físico. O alvo do Sermão do Monte é a perfeição que reflete a santidade de Deus. É a busca de um cristianismo cristocêntrico, não um cristianismo egocêntrico. É a busca do Cristo do cristianismo, não do homem do cristianismo, não dos presentes do cristianismo, não essas coisas que vendem aí num cristianismo fácil, barato, não. Nós precisamos buscar o cristianismo que contenha Cristo, o Cristo do cristianismo. Jesus quer mudar as expectativas dos seus ouvintes. Jesus reafirma, é chegado o reino dos céus. A situação política, econômica lá daquele povo era difícil? Sim, era difícil. Recursos eram escassos? Eram escassos. Havia perseguição? Havia perseguição. Morte de cristãos? Havia morte de cristãos. Mas não era sobre isso a mensagem de Jesus. Então, sempre que as nossas expectativas estiverem naquilo que não é o Senhor, essas expectativas serão frustradas, porque os valores do reino de Deus são os valores do céu. Os valores do reino de Deus são os valores do céu. Terceiro ponto, a frustração. Essa frustração vira uma grande e preciosa lição. Ah, como é bom. Amor, busca uma água, por favor. Obrigado, esposa. A frustração vira uma grande lição. Quando a expectativa se volta para o reino, espera-se que a vida cotidiana, com dificuldades ou não, seja uma vida sob a ótica do reino. Quando se entende isso, a frustração vira uma lição. Assim, nós vamos ver Jesus introduzindo um padrão, ou como alguns dizem, algumas regrinhas básicas.
Ele começa o Sermão do Monte com as 8 bem-aventuranças, e depois ele vai ampliando a coisa, e depois ele vai mostrando como que é a vida prática, a vida cristã. Ele vai mostrando como que se deve viver um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí ele começa, né? Obrigado, esposa. Mateus 5, as bem-aventuranças. Não vamos discorrer todas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas olha o versículo 3. Bem-aventurados os pobres. Lucas, ele diz só sobre os pobres. Lucas, ele está ensinando para o povo local, mas Jesus está falando com os seus discípulos. Claro que na multidão está um monte de gente ali, mas a ideia era que Jesus falasse com os seus discípulos. E não só os 12, né, os discípulos que estavam ali. E eles conheciam as leis, eles conheciam os 10 mandamentos. E também estavam vivendo naquela situação. E Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Pobre não tem nada. Pobre está na lama, não é isso? E Jesus está dizendo, vocês terão um reino. Mas é claro que Jesus ele vai elevando o nível da coisa, né? E Mateus acrescenta, pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que não tem mais nada. É aquele que não tem nada nem fisicamente, nem internamente. O seu coração está vazio. Ele não tem mais nada. Ele não tem nada para oferecer, muito menos nada para receber. Ele está perdido. E aí ele olha para o Senhor e ele começa a entender que ele não tem nada, ele depende totalmente, é um coração humilde, sem nada, e ele depende totalmente de Jesus. Eu não tenho nada, mas eu confio que Ele me trará alguma coisa. Essa pobreza de espírito. Então, Jesus está mudando alguns paradigmas. Não sofra nessa vida, encare, sabe? Corra atrás, sofra, chore um pouquinho, mas o reino dos céus é seu. Ande comigo, olhe para mim, tem algo melhor chegando. Bem-aventurados que choram, eu vou consolar vocês, né? Apocalipse vai dizer que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Quantas vezes nós choramos por causa de algum desafeto, alguma coisa que aconteceu, algum insulto que nós passamos, alguma raiva, alguma necessidade, às vezes um filho pedindo alguma coisa, você não tem como dar porque você não tem dinheiro, você vai lá e chora diante do Senhor. Ele te consola. Ele não tem obrigação de responder esse tipo de oração, não. Mas Ele às vezes até responde, porque Ele te ama. Porque Ele quer te consolar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, não precisa se revoltar com a situação. Seja manso, olhe para mim. Seja como eu, olhe como eu faço. Seja manso, não precisa causar uma nova rebelião, não. Seja misericordioso. Sabe, seja limpo de coração, seja pacificador. Se você vê ali um motim por ali, vá lá e mostre o amor, e mostre graça, haja com alegria, né? Seja manso, não precisa causar não. Se alguém ficar falando mal de você, né? O versículo 10 aqui, 11, se alguém vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem mal contra vocês, olha, vocês são felizes por isso. Então, se estão falando mal de você, estão fofoqueirando, esse pessoal só sabe juntar ali para falar mal de mim, ore por eles, não seja igual. Olha o padrão de Jesus, é o padrão para o crente. E olha, tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus e que anda segundo os padrões de Jesus, e muitos que dizem conhecer Jesus, que não andam segundo os padrões de Jesus. Jesus, Ele quer transformar a sensação de tristeza em fracasso, em certeza de vitória. O choro, Jesus quer transformar em alegria. Aí eu me lembro do Salmo 30, Davi falando, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente sofre agora, mas não vamos ficar pensando que amanhã nós sofreremos não, porque o Senhor é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso fôlego. Olhe para Jesus, é isso que Ele está falando. A conduta de um discípulo vai muito além dos parâmetros humanos. Se nós vivermos nesse mundo praticando uma vida que queremos viver lá no céu, que viveremos lá no céu, nós seremos os mais bem-aventurados deste mundo. É interessante que nós vamos ver, né, uma vez alguém falando com um jovem numa empresa, um jovem recém-convertido.
O jovem, né? Pensa jovem. Jovem é da hora, né? Recém-convertido mais ainda, né? Porque ele vive no mundo da lua, né? Talvez ele estava cantando, né? Mas aí, acabou de se converter, já está esperando ser arrebatado. Ele está lá. Mas a igreja tal. Aí alguém vem, acorda, você parece que está no mundo da lua. E aí ele vira e responde, pois é, eu estou no mundo da lua mesmo. Meus olhos, eu vivo neste mundo, mas os meus olhos, o meu coração estão conectados com o céu. Eu estou aqui, mas eu estou conectado com o céu. Eu estou de olho esperando ele descer. Eu estou de olho porque eu vou ser arrebatado. Eu vou subir, num piscar de olhos. O crente precisa viver com o mundo na lua, com a cabeça no mundo da lua. Nós vivemos aqui, mas nós somos peregrinos. Nós vivemos aqui, mas precisamos andar com a cabeça no mundo da lua. James Edwards, no seu comentário de Lucas, ele fala sobre a palavra Macários. Macários quer dizer bem-aventurado. E a palavra Macários naqueles dias tinha conotações fortes e palpáveis, entendida apenas parcialmente. A gente entende que a palavra bem-aventurado só quer dizer bênção ou felicidade, não é isso? Mas Macários significa muito mais do que isso. Veja só, na sociedade grega clássica, o termo Macários designava a casta social mais elevada, em contraste com os pobres. Os ricos em contraste com os pobres, com a classe mais baixa, né, escravos, servos. Então, essa casta mais elevada desfrutava de tudo que a casta mais baixa nem imaginava como era. Riqueza, prosperidade, alegria, bênçãos e boas fortunas. Imagina um escravo conseguir entender o que era isso? O escravo conseguiria imaginar como que é comer bem numa mesa? Jamais. Só que no Novo Testamento, o termo Macários, ele projeta em geral a sua referência a bens e coisas, e passou a ser reservada a características qualitativas. Opa, agora mudou tudo então. No tempo, nos dias de Jesus, as coisas vão mudar, não em quantidade ou forma de coisas, mas a qualidade. Então, Jesus está mostrando que a qualidade agora, em especial a alegria, felicidade e bem-estar, que vão se manifestar na vida dos crentes, agora está direcionada ou ligada com o reino. Se a sua alegria está aqui nesta vida, no reino será infinitamente melhor. Se a sua alegria está em um carro 0 quilômetro, no reino dos céus será infinitamente melhor. Então, por isso que Jesus está dizendo o que no Sermão do Monte? Viva como eu vivo. Desconecta do mundo. Desliga o Wi-Fi do mundo aqui, e se conecta com o céu. Viva neste mundo, mas conectado aos céus. É isso que Jesus está dizendo. E é interessante lembrarmos que nós somos cidadãos dos céus. Logo, nossa conduta não pode ser a mesma dos cidadãos desse mundo. O texto aqui, no Sermão do Monte, Mateus 5:20 diz: eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós somos diferentes. Nós somos cidadãos do reino. João Batista era um cidadão do reino. Por isso que o seu testemunho, por isso que a sua mensagem atraía, por isso que o povo atravessava o Jordão, atravessava o deserto, corria, gastava, abria mão de tudo para ouvir a mensagem de João. Regozijai-vos e exultais, porque vosso galardão é grande lá nos céus. Não se preocupe com o que vocês estão sofrendo. O Salmo 90 diz que nós vamos viver 70 anos, 80 no máximo e com fadiga. Alguns passam um pouquinho mais, mas a nossa vida não é nada se comparada à glória que há de ser revelada. A nossa vida eterna será muito melhor. Olha, regozijai-vos porque é grande o vosso galardão. A gente não faz ideia do que será, mas nós precisamos viver nessa expectativa, nós precisamos entender e desejar. Os valores do reino destronam as dificuldades da nossa vida. Se nós olharmos para o reino, se nós olharmos para o Senhor, não importa a circunstância, a gente canta aqui, né? Não importa a circunstância, nós vamos louvar ao Senhor.
Uma outra coisa que o Sermão do Monte, que Jesus agora faz nos seus discursos, ele quebra a tradição. A tradição agora é quebrada. Nós vamos ver, como eu já disse, todos os judeus conhecem todas as leis de Moisés. Os 10 mandamentos e depois os mais 603 seguidos, ali, aquele monte de coisa que eles se orgulhavam, né? Eu sou seguidor da lei, mas eles não cumpriam a lei, porque Jesus disse que uma lei que não foi cumprida, então caiu por terra tudo. Mas eles estavam presos nesse sistema, nessa tradição religiosa. Então agora Jesus está dizendo o quê? Agora vocês terão uma nova maneira de viver. Eis que agora eu estou falando. Em alguns momentos no Sermão do Monte, a gente vai ler lá, né? Ouviste o que foi dito. Nananá, nananá, nananá. Porém eu vos digo. Quem é esse cara para falar? Eu vos digo. Porque o porém eu vos digo, quem foi que disse? Moisés. Porém eu vos digo, os profetas. Porém eu vos digo, os patriarcas. Jesus está dizendo, eis que alguém aqui é muito mais importante do que eles. Eram de mim que eles falavam. Então eles falavam isso. Eu, porém, vos digo, faço outra coisa. Olha só. E com isso, nós não vamos ver Jesus, de forma alguma, desvalorizando a lei, desvalorizando o contexto, a vida em que eles viviam. Só que agora é uma nova aliança, agora é um novo tempo, agora é um novo momento. Jesus está mostrando que ele veio cumprir a lei. O que é o cumprir a lei? Não é que ele veio também fazer os rituais, que ele veio guardar o sábado. Não, ele quis dizer que tudo que o Antigo Testamento, tudo que a lei falava, serviu para direcionar, para apresentar, para preparar o caminho para Jesus. Gálatas 3:23 diz que a lei serviu de aio. O que é o aio? É o condutor. A lei serviu de condutor, apontando para Jesus Cristo. Hebreus 10 vai dizer que a lei era a sombra do que é perfeito. Vou falar de novo, eu já falei aqui, mas vou falar de novo da sombra. Eu gosto da sombra. Quando a gente projeta aqui, cadê? Nós projetamos ali a sombra. Não sei se todos podem ver, mas estamos aqui projetando uma mão. Você vê, são 5 dedos, não é isso? Mas você não consegue ver se a unha está pintada ou não, se a unha está comida ou não, se o dedo está machucado ou não, está arranhado ou não, se tem anel na mão ou não, se tem pulseira. Você não consegue ver nada disso. A sombra, a lei era esta sombra. Agora, a sombra está lá. E aí quando a mão, a verdade aqui, ó, o tipo e o antítipo aparece, pensa assim, ó, a lei era o antítipo, era o tipo. O tipo é uma prefiguração. Tá certo? O tipo é uma prefiguração. E o cumprimento do tipo é o antítipo. A sombra, a lei, era um tipo de Cristo. Só que agora Cristo aparece. E em Cristo, você entende que quem é aquela sombra? A sombra, agora você entende que aquela mão, você entende que aquela lei está apontando para quem? Para Cristo. A lei apontava para Cristo, Ele é o cumprimento. Então agora o povo precisa entender o que? Nós precisamos entender o que? Tudo que nós vivemos, tudo que nós aguardamos, tudo que nós esperávamos, está cumprido agora no Senhor. A rocha é um tipo e Jesus é um antítipo. Os sacrifícios eram um tipo e Jesus o antítipo. Moisés não era um tipo de Cristo? A rocha. Mas olha legal Moisés, vamos pegar Moisés como exemplo. Moisés, ele nasceu, e já nasceu ameaçado de morte, não é isso? Aí, logo criancinha, ele teve que fugir, né? Foi mandado lá para o riozinho, aí a filha do faraó pega ele, não é isso? Jesus, a gente falou isso no começo, Jesus quando ele nasce, dá um tempinho, Herodes já quer matar, ele tem que fugir. Foge para onde, Jesus? Para o Egito. Para onde Moisés foi? Para o Egito.
Que mais? Moisés é um libertador, olha o tipo. Moisés é um libertador do povo lá do jugo, da escravidão do Egito. Jesus, olha o cumprimento, é o libertador do povo do pecado. E assim vai. Deu para entender? Tudo aponta para Jesus. E Jesus está dizendo o que agora? Parem, esquecem. Agora a antiga lei, ela está antiquada. Hebreus vai dizer isso, né? Acho que em Hebreus 8, vai dizer que a lei agora se tornou antiquada. Agora é o momento da nova aliança. É o momento da nova aliança. Então Jesus, ele não está desprezando a lei. O importante também, é interessante ver que as lições que Jesus traz agora, é para que o povo pudesse entender que há agora uma liberdade maior na vida cristã. Calma que nós vamos falar disso. Há uma liberdade maior na vida cristã. Eu não estou preso agora a rituais. Eu não estou mais preso a rituais. Agora eu tenho uma liberdade em Cristo. Eu tenho uma liberdade no Espírito Santo. O ensino é um exemplo de ética sacrificial esperada daqueles que atendem ao chamado de Jesus. Ou seja, é um tratado, não é um tratado sobre o que as pessoas precisam fazer para entrar no reino, mas sim porque elas já estão no reino. Eu pratico os ensinos de Jesus não é para entrar no reino, mas porque eu já sou discípulo de Jesus. Então agora o entendimento é transformado. Os judeus, por serem o povo escolhido, faziam parte da aliança, né? Abraão, depois Moisés reforça, não é isso? Então o povo é um povo escolhido, os judeus fazem parte da aliança do povo escolhido. Mas agora em Jesus uma nova aliança é estabelecida. Jesus vai dizer isso lá na ceia, não é isso? Lá em Lucas 22, este sangue é a nova aliança em meu sangue. O autor aos Hebreus, a partir do capítulo 8, deixa claro que em Cristo há uma nova aliança. No versículo 13 ele diz assim, que esta é uma nova aliança, e que ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. O termo aqui antiquado é palaios no grego. E o que essa palavra quer dizer? Quer dizer algo que está desaparecendo, algo que está esvanecendo, mas não é algo sem valor. Jesus não está desprezando a lei. Jesus não está dizendo que a antiga aliança ficou sem valor, não. Ele está cumprindo a lei e agora ele está aumentando, ele está subindo, ele está elevando o padrão. Jesus, ele começa a elevar o padrão da lei. E ele vai dizer, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele começa a dizer uma série de coisas, e ele vai mostrar, por exemplo, que o que era olho por olho, lembram-se disso? Olho por olho, dente por dente, se você fez assim, você vai pagar assim. Jesus, agora ele está mudando esta fala, agora não vai ser mais olho por olho, agora na nova aliança vai ser, dê a outra face. Agora você vai amar os seus inimigos, agora você vai amar aqueles que te desprezam, você vai caminhar 1000 milhas a mais com aqueles que tentaram desgraçar a sua vida. Jesus diz aos seus discípulos que vocês devem derramar amor sobre os seus inimigos. Aqueles que te odeiam, aqueles que te prejudicam, não retribua da mesma forma, pelo contrário, agora ore por ele. Ame, derrame o amor do Senhor sobre a vida daqueles que te prejudicam. Nós precisamos, Jesus está dizendo que nós precisamos olhar para Ele para andarmos na contramão deste mundo, para assim fazer a diferença. E Ele vai continuar dizendo uma série de coisas no seu sermão. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são guias, vocês são pessoas que vão conservar o testemunho e a mensagem. Vocês vão ser referências aonde vocês estiverem. Se na lei, né, ouviram o que foi dito, agora Jesus está dizendo outra coisa, não abolindo aquilo. Jesus está dizendo, né, sobre o adultério. A lei dizia, né, sobre o adultério, lá que se a mulher for pega em adultério, vai dar uma buliça e tal. Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo que o adultério, na verdade, é assim, que o adultério é o ato, não é isso? Não é isso que a lei diz? Jesus está dizendo o que agora? Não é só o ato, não. Se você só olhar com desejos pecaminosos para outra mulher, você já pecou. Olha
o padrão sendo elevado. Ai, ainda bem que agora a gente não precisa mais sacrificar animais. Queridos, olha como o nível aumentou. Porque Jesus vai dizer que a vida agora, com Cristo, uma vida cristã, a ética de Cristo, a ética moral do reino, é uma ética mostrada interiormente, que nasce no coração, não uma prática exterior. O Sermão do Monte vai dizer, aqueles que jejuam, aqueles que fazem um monte de coisa, para as outras pessoas verem, para os outros verem, né? Eles se despenteiam todo, não lavam o rosto, não fazem isso, para que o outro possa ver que ele está de jejum, já ganhou a sua recompensa. Jesus está dizendo, olha, amem, e o amor ele nasce no coração. Viva como eu vivo, Jesus está dizendo. Jesus então, ele destruiu paradigmas. Jesus, ele transformou um entendimento de milênios. Ele traz agora para a sua ética moral. Vivam como eu vivo. Irmãos, os exemplos estão todos na Bíblia. Nós temos um manual de como vivermos como Jesus. Jesus, ele transformou atitudes e mudou gerações de pessoas pelos séculos. Até aqui o Espírito Santo, a palavra de Deus tem mudado e transformado milhões e milhões e milhões de pessoas, e continuará mudando milhões e milhões e milhões de pessoas, a começar por nós. Muitos ensinos nesses 3 capítulos eu não mencionei aqui, tem ainda a oração do Pai Nosso, tem tanta coisa acontecendo ainda aqui nesses 3 capítulos, mas esses assuntos nós poderemos falar um pouquinho mais, não que nós seremos exaustivos, mas nós poderemos falar mais nas próximas semanas nos nossos GCs. E eu queria de novo te incentivar, procure um GC, participe de um GC, se necessário abra um GC na sua casa, mas vá estudar a palavra de Deus. Se você ainda tem alguma dúvida de como deve andar um crente, estude esses capítulos. Vamos continuar estudando a palavra de Deus nos nossos lares. E eu quero concluir com uma frase de John Stott. Eu vou citar 3 frases aqui. A primeira é de John Stott. Ele diz que o Sermão do Monte é a parte mais conhecida, porém a menos seguida dos ensinos de Jesus. Ainda assim, ela descreve o padrão ético e moral dos verdadeiros filhos do reino, ou seja, aqueles que pela graça foram regenerados pelo Espírito Santo. John Stott morreu, acho que em 2011, mas foi um grande pregador do Evangelho. Uma outra liderança religiosa, que eu imagino que deve ter andado, porque ele era muito simpatizante da palavra de Deus, e eu acredito que ele deve ter andado segundo os padrões do Sermão do Monte. Gandhi foi um grande líder religioso lá na Índia. Ele morreu em 1948, mas ele diz o seguinte: eu seria cristão, sem dúvida nenhuma, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Doeu o estômago aí? Então, se não doeu, eu vou falar de novo. Eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Mahatma Gandhi. E eu encerro também dizendo mais uma aqui, do Osiel Gomes, que ele vai dizer, isso que eu vou ler está na introdução do livro que nós vamos estudar, Os Valores do Reino. O Sermão do Monte, prestem bem atenção nisso, o Sermão do Monte não seria ensinado por Cristo aos seus discípulos, se estes não pudessem alcançar o seu cumprimento. Não se deve pensar que os ensinos deste sermão são para pessoas humanamente perfeitas. Na verdade, compreendemos que pela regeneração e pelo Espírito Santo habitando na vida do crente, é possível expressar no viver diário as facetas deste ensino. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude nessa jornada. Que Deus nos ajude nesta caminhada. E que Deus nos ajude não apenas a estudarmos o Sermão do Monte, mas que Deus nos ajude. E que nós queiramos, que nós desejemos praticar o Sermão do Monte em nossas vidas. Se somos discípulos, procuraremos viver como Jesus viveu. Amém? Vamos orar?